estudos pro Tribunal. Não, pro INSS. 2022, Instituto Nacional de Seguridade Social, que acabou de sair. Falta tempo ainda. 2 meses. Estudo do conteúdo de previdência do previdenciário de arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias. Quer dizer, na verdade não são contribuições previdenciárias que chamam, são contribuições sociais. Que, só para ter resposta, é a Receita Federal que fiscaliza e arrecada as contribuições sociais. Essa é a resposta. E por que eu tô falando isso? Por que estamos estudando isso? Porque caiu na última prova. E agora tenta lembrar o que é moderecocopar. Por quê? Eu tô falando de moderecocopar. Porque é uma mnemônica que inventaram para isso aqui. Então, primeiro eu vou ler o resumo. E quem sabe no final a gente consiga, de uma vez, lembrar o que é o moderecocopar. Quer dizer, tem resumo esse conteúdo aqui? Espera um pouquinho. Descrição. Acho que não tem resumo, não. Não tem resumo, não. Então vamos lá. Desde o começo. Risco aqui pro começo. Sempre a gente quer aprender o que é moderecocopar. Competência da arrecadação, conteúdo, arrecadação do recolhimento das contribuições e prescrição, decadência, entre outros. Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal. Houve um tempo em que o INSS cabia o controle, ao INSS cabia o controle da arrecadação das contribuições previdenciárias, bem como suas contribuições previdenciárias, bem como sua cobrança. Além disso, era responsável pela concessão e manutenção dos benefícios previdenciários. Mas no ano de 2007, a Lei 11.457 unificou. Eu não sei porque está destacado, mas vamos escrever aqui. Depois eu vou escrever a palavra, eu não tenho a menor ideia do que ela significa. Unificou. Tá. A Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, criando uma Secretaria da Receita Federal do Brasil. RFB. Desde então, compete à RFB, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Receita Federal do Brasil, planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação e fiscalização, arrecadação e cobrança e recolhimento das contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Das contribuições civis a título de substituição das devidas e outras entidades de fundos e da previsão do artigo 3 da LOCCS. Sabe o que é a LOCCS? É a Lei Orgânica de Contribuições de Seguridade Social. Tipo, esse LO é só de essas coisas que ficam aparecendo toda hora, é só de lei orgânica. Lei orgânica. A parte principal, depois eu leio LO, né? E na verdade eu não sei o que significa SCSS, deve ser. Eu só consigo pensar em contribuição, já que a gente tá falando isso, contribuição de Seguridade Social. Bom. Então anota aí. Quem que é RFB? É RFB, Receita Federal Brasileira, certo? Ela se juntou com uma outra coisa que era previdenciária. A Receita Previdenciária. Existia um teco chamado Secretaria de Receita Previdenciária. Agora é só Secretaria da Receita Federal. Que colocaram Brasil no final, não sei porquê. Bom, daí, agora elas fazem tudo que é fiscalização. Quer dizer, primeiro, antes de fazer isso, antes de escrever tudo, vamos fazer um mnemônico aqui, que não é um mnemônico, só vamos colocar todas as letras aqui embaralhadas e ver se dá pra fazer alguma palavra com isso. Como é que é? Tem o P de planejar, tem o E de executar, tem o A de acompanhar, tem o A de avaliar, tem o A de atividades relativas à tributação, então eu vou colocar isso, vou colocar T de tributação, F de fiscalização, A de arrecadação, C de cobrança e R de recolhimento. Ao financiamento da Seguridade Social. Tá, daí ficou Fapareta, ou taparefa, ou tarefa. Acho que dá pra fazer uma tarefa aqui. T-A-F-E, tarapá. Tarapá e sobra um A mais. Não, espera, eu tava confundindo o A com um C. Tem 3 As, tem 1, 2, 3, 4 letras vogais e 1, 2, 3, 4 letras. E tem 5 letras não vogais. Ou seja, dá pra fazer uma mnemônica com uma letra muda. Então, dá Fá, P, Ra, Taque. Faperataque. Gostei dessa palavra. Fá, P, Ra, Tá, Ixemudo. E agora vamos tentar chutar isso aqui. O F era
Não, eu sei que o A não tem um A de arrecadação. O C era contribuição, conveniência. Recolhimento, eu sei que tem o R é de recolhimento, o R era de quer dizer, o T é de tributar, o R é de recolhimento, o R é de financiamento. Não, financiamento não faz sentido. O que era F mesmo? Era fiscalização. Fiscalização. O P era de prejudicar, pedir, pegar, pensar. Não consigo pensar o E, o A, o P. O E agora. Não consigo pensar o E. C. Eu me lembrei de um A. Um A é acompanhar. Daí sobrou um P, o A e o C. Arrecadar, acompanhar, compartilhar, complementar. E não lembro mais, não. Então vamos ver aqui. Vamos copiar as respostas. O E era de executar, né? Executar. O P era de... Cadê o P? Fiscalização, arrecadação, cobrança. Planejar, né? Planejar. E o C era de cobrança. Ou seja, coisas de dinheiro. A maioria dos trecos era coisa de dinheiro, né? Sobrou um A. O último A era de avaliar. Eu devia colocar maiores letras do que... Quer dizer, duas letras para conseguir entender isso aqui. Tipo, AV ao invés de A só. Porque é difícil. Bom, vamos lá. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame de contabilidade das empresas. Em razão dessa prerrogativa, a empresa... Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes. Perfeito. Em razão da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico e o seu representante, o comissário e o liquidante da empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições destinadas à Seguridade Social, bem como a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitadas, ou seja, contabilidade. Ocorrendo recusa de sonegação de qualquer documento de informação ou sua apresentação deficiente, seja, quem não fizer uma boa contabilidade, a RFB pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício uma importância devida. Na falta de prova regular formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante um cálculo de mão de obra empregada proporcional à área construída, de acordo com os critérios estabelecidos pela RFB, cabendo ao proprietário dono da obra, o condomínio da unidade imobiliária ou a empresa correspondente o ônus de prova de contrário. Sendo o exame de escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados ou seu serviço, da faturamento e do lucro, serão apurados por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Então, o que sobrou para o INSS, basicamente, é a concessão de manutenção de benefícios previdenciários. Essa é, sem dúvida, a atividade primordial, no entanto, da lei, atribui à autarquia previdenciária outras responsabilidades, que é o INSS. Se você não sabe o que ele está falando aqui com a autarquia previdenciária. Além de demais competências estabelecidas na legislação, a lei aplicável cabe ao INSS 3 coisas. Emitir certidão relativa ao tempo de contribuição, gerir um fundo FGTS, o FRGPS, acho que é interessante isso aqui. 1, 2, 3. 1, 2. Gerir FRGPS. E o último é calcular o montante de contribuições referidas no artigo 2 dessa lei, aqueles que nos chamamos exclusivamente previdenciários, e emitir o correspondente documento à arrecadação com a vistas ao atendimento conclusivo para a concessão ou revisão do benefício. Daí clica aqui na imagem. Competências do INSS, a gente acabou de ler, concessão e manutenção de benefícios previdenciários, emissão de certidão e gestão do fundo RGPS e cálculo de contribuições. E daí, por isso que está falando das competências, porque elas mexem ou se confundem nas questões com as competências do RFB, que nem a questão que teve agora do INSS do ano passado, na última questão, prova, que é fiscalizar as condições e arrecadar e cobrar contribuições sociais. E é exatamente essa frase que estava na prova passada. Ou seja, se eles colocassem benefícios previdenciários, estaria errado. Isso tem que ser contribuições sociais. E examinar a contabilidade das empresas e apurar valores devidos mediante cálculo de mão de obra e aferição indireta. Só para você lembrar, essas contribuições são com essas contribuições sociais, tem todas aquelas coisas lá, o FAPER-ATAC, que é fiscalizar, acompanhar, planejar, executar, recolher, avaliar, tributar, arrecadar e cobrar. Então, eliminar as contabilidades das empresas e apurar valores devidos mediante cálculo de mão de obra e aferição indireta. Se você não entendeu, o RFB é mais contabilidade mesmo, enquanto que o INSS é mais coisas de... Além de gerir
O que significa gerir o fundo? Significa que eles estão com dinheiro e daí, por isso que se eles estão com dinheiro, eles vão poder dar as concessões, entendeu? Dar o dinheiro, a emissão de certidão e trecos, tá? Daí, agora, obrigações da empresa. Obrigações de empresas. Nesse subitem, hoje no próximo trataremos de obrigações principais das empresas e das demais contribuintes. As obrigações principais são as que relacionam diretamente com a arrecadação ou recolhimento das contribuições. Mais tarde, ainda nesse capítulo, estudaremos as obrigações acessórias, cuja função é facilitar a ação de fiscalização, e trata principalmente da prestação de informações ao INSS e ao RFB, do preenchimento de documentos. Daí, a empresa é obrigada a arrecadar, arrecadar, arrecadar e arrecadar. Três coisas. Arrecadar as contribuições de seguros dados empregados e seus serviços descontando-os de respectiva remuneração e recolher esses valores até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Arrecadar as contribuições de segurados trabalhadores avulsos e a seu serviço descontando-as da respectiva remuneração e recolher esses valores até o dia 20 do mês seguinte ou da competência. Em arrecadar as contribuições de segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e recolher esses valores até o dia 20 do mês seguinte da competência. A expressão mês seguinte da competência significa simplesmente que o pagamento se refere ao mês anterior e nenhuma dificuldade nisso, não é mesmo? Basicamente é o quê? Se não deu para entender, porque tá falando que não tem dificuldade. É assim, a gente tá no mês setembro. Mês 9 para a prova, falta 2 meses, então a gente tá em membro, mas quando a gente for fazer a contabilidade, a gente não vai fazer o treco que tá executando agora, entendeu? É o mês anterior, a gente faz a contabilidade do mês passado, entendeu? É isso que tá falando aqui. Porque, basicamente, não dá pra fazer a contabilidade do treco do decente. Então, vamos lá. Simplesmente que o pagamento se refere ao mês anterior. Tá. A contribuição incidente sobre o valor pago pelos serviços prestados no janeiro pode ser recolhida até 20 de fevereiro, simples assim. Recolher as contribuições de seu cargo incidente sobre recomendações pagas devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, trabalhadores e avulsos e contribuintes individuais do seu serviço até o dia 20 do mês seguinte ou da competência. Parece a mesma previsão que iniciou o tópico, mas não é. Estamos falando agora de um recolhimento de cota patronal. 20% do cargo da empresa. A previsão anterior tratava de arrecadação do recolhimento da contribuição dos segurados, apurada mediante a incidência sobre seu salário de contribuição das alíquotas progressivas previsto no artigo 198 do decreto 348. Recolher o PIS, PASEP, o COFINS e o CSLL na forma dos prazos definidos pela Direção Tributária Federal é vigente. Aqui tem um trequinho que eu não entendi. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher. Que estão as questões que está lá. Ela é obrigada a recolher as contribuições dos empregados, dos avulsos e do contribuinte individual. Basicamente, a empresa tem que arrecadar a contribuição previdenciária de todo mundo que ela contrata. Não importa que ela seja avulsa, não importa que ela seja contribuinte individual, ela tem que arrecadar um trequinho para passar para o INSS sobre essas pessoas. E isso é arrecadar. E o último, o recolher. Eu não sei o que é recolher, na verdade. Estou confuso sobre recolher, mas é uma cota patronal, uma contribuição não previdenciárias. Bom, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a de cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural, do produtor rural, pessoa física e de segurança especial até o dia 20 do mês subsequente ou da operação de venda ou consignação da produção, independentemente a essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermédio pessoal físico. Ou com o intermediário de pessoa física. O produtor rural, pessoa jurídica obrigado a recolher as contribuições incidentes sobre o total de receita bruta proveniente da comercialização de produção rural até o dia 20 do mês subsequente ao da operação da venda. A empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição dele, bem como as parcelas a seu cargo até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado licenciado da empresa ao trabalhador avulso é obrigado a recolher as contribuições deles, bem como as parcelas a seu cargo até o 20 do mês seguinte da competência. Se você não viu, que já repetiu tantas vezes o treco 20, é sempre até o dia 20 do mês seguinte, tá? A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado contribuinte individual, basicamente aquelas coisas que estavam lá na imagem, qual é mesmo o nome daquele tipo de imagem? No mapa mental, sabe? Tem que contribuir, daí tava lá o empregado, o individual e o trabalhador avulso, certo? Tá tudo aqui. E todos eles eram vindo até o dia 20, certo? Deixa eu ver. Produtor rural é via dia 20, empregado é dia 20, produtor rural é dia 20, empregado, dirigente é dia 20, é tudo dia 20, né? Entidade é dia 20, quer dizer, trabalhador avulso é dia 20 e segurado contribuinte individual é dia 20 também. Vamos ver se acontece. Tá. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive a de regime de trabalho temporário, também. Que é obrigada a, daí, olha aí, no temporário ficou diferente. Era reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços ou recolher. Isso aqui eu vou anotar, porque é diferente. Reter 11%. Volta aqui, trabalho temporário. Tá. Trabalho temporário. Claro, isso aqui é de uma empresa. Empresa, tá.
é... Como é que se diz? Reter 11%. Reter 1%. O que isso significa? Do valor bruto da nota fiscal, da NF, ou fatura de prestação de serviços, e recolher, reter 11% e recolher em nome da empresa excedente da mão de obra a importância retida até o dia 20. Do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia anterior. Bom, só está dizendo, a única diferença é que tem uma porcentagem que valor bruto que é retida antes de recolher. Sabe, ou seja, é um teco de imposto de nota fiscal. Estranho, né? Próximo conteúdo, obrigações e demais contribuintes. Todo mundo é contribuinte, né? Tem muito conteúdo ainda isso aqui, tá? Tá. O, B, G, D, S, C, O, N, T, R, I, B, U, I, C, cedilha, A, O, contrativo. Obrigações de contribuição. Não, falei errado. TTT. Contribui, E-T-E-S. Contribuintes. Bom, eu coloquei um I. Não faz muito sentido. Ah, não. Não é que tem escrito I aqui? Olha aqui, ó. Contribuintes. Tem um I. Eu achei que não tinha I. Não, vou lá. Obrigações dos contribuintes. O segurado contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço à pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural, pessoa física, missão diplomática ou repartição consular, ter carreira estrangeira, se qualquer, ou quando tratar de brasileiro civil que trabalha no exterior para a organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo e facultativo, são obrigados a recolher essa contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte. Se lembra que toda hora foi 20, agora é dia 15 do mês seguinte. Aquele que as contribuições se referirem a prorrogando o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15. É facultado ao contribuinte individual e facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando seu vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15. O produtor rural, pessoa física ou segurado especial são obrigados a recolher. São dois recolhimentos. Recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta de comercialização do seu produto rural até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda, em caso de comercializarem a sua produção com um adquirente domiciliado no exterior diretamente no varejo e a consumidor, pessoa física, e a outro produtor rural, pessoa física ou a outro segurado especial. E também recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de artigos de artesanato elaborados com a matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, de comercialização de artesanato com matéria-prima de outra origem ou de exercício de atividades artísticas, desde que a renda mensal destas atividades não ultrapasse um salário mínimo nacional. Os servidores, os serviços prestados em equipamentos utilizados de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidos no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como a taxa de visitação de serviços especiais. Próximo, o segurado especial agora. Obrigação dos contratantes do segurado especial. O segurado especial que, nos termos do artigo 12, parágrafo 8 da LOCC, contrata trabalhador temporário ou contribuinte individual e é obrigado ao quê? A recolher o quê? A recolher as suas contribuições mencionadas no item anterior, que são, se lembra aqui, é recolher diretamente uma contribuição incidente de receita bruta. Na verdade, ele está falando... vamos lá de novo. Receita bruta e produção, tá? E mais uma contribuição incidente sobre a remuneração dos trabalhadores e seu serviço, além dos valores de FGTS e seus encargos trabalhistas de seu cargo até o dia 7, agora é 7, do mês seguinte ao da competência, atenção, com esse prazo que pode dar regra geral. Você lembra que o prazo normalmente é sempre dia 20, ou dia 15. Útil, dia 15, quer dizer, as primeiras coisas de empresas são dia 20, se lembra? Empresas. O dia 15 é para esses caras individuais, contribuintes individual e facultativo, e agora é dia 7. E para quem é o 7, é o especial. Mudou. É o especial. É o recolhimento. Tá. Esse é o encargo até o dia 7 do mês seguinte. Tô competência. Atenção com esse prazo que é falar de regra geral. Por que a diferenciação? Porque o recolhimento dessas contribuições deve se dar como prevê um artigo chamado 32C da LOCC, que diz tem que ser recolhido com meio de documentação único de arrecadação. Ou seja, eles têm que fazer um documento de quanto foi arrecadado, né? Entre então o prazo mais curto do FGTS se aplica a todas as demais verbas. Bom, próximo, a pessoa física não produtor rural que adquire produção de segurado especial, sendo que o segurado especial é o produtor rural, basicamente. O que eu quero dizer? No conteúdo de segurados, tem as contribuições obrigatórias, certo? E basicamente todas as contribuições obrigatórias são todos os que estão fazendo algum serviço e por eles ganham um dinheiro.
e o produtor rural, ele vende as plantas dela, ele tá ganhando dinheiro, então ele é considerado um contribuinte obrigatório, certo? Só que o valor diferenciado, são diferenciados os trecos que eles ganham. Então, eles são chamados de especiais, porque tem normalmente é aquela coisa familiar e treco, e o especial são as pessoas do tipo rural e os pescadores. Bom, produtor rural, que adquire produção de segurado especial, ou produtor rural, pessoa física que para venda no varejo, o consumidor, pessoa física, é obrigado a colher uma contribuição sobre a receita bruta da comercialização do produto rural até o dia 20 do mês seguinte. Próximo, o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição dos segurados pregado a seu serviço e recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, o FGTS, o GIURET, e a reserva para a multa de FGTS até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Olha, dia 7 de novo. E recolher durante o período de licença maternidade da empregada doméstica ao seu serviço todas as contribuições acima mencionadas, a cota patronal, GIURET, FGTS, reserva para a multa do FGTS, exceto a contribuição do empregado, pois esta é descontada pelo próprio INSS, até o pagamento do benefício. Essa coisa de durante a maternidade eu acabei de ver uma questão, parece que mudou isso. Como é que se diz? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que tava lá, parece que tem uma coisa lá na 8212, que estava escrito: é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo de empregador sobre o salário e maternidade, considerada incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Bom, tá dizendo que é inconstitucional, não entendi por quê. Agora é sobre prazos de recolhimento. P-R-A-Z-O-S D-R-E-R-C-O-L-I-H-L-M-N-T. Recolhimento. Prazo de recolhimento. Vamos lá. A legislação estabelece os mais variados prazos para recolhimento de contribuições previdenciárias, como você já deve ter percebido. A primeira hipótese é o pagamento até o dia 15 do mês subsequente ao da competência, prorrogando-se o vencimento para o próximo dia útil posterior, se não houver expediente bancário no dia 15. A contribuição do contribuinte individual, CI, contribuinte individual, quando recolhida pelo próprio segurado, e do facultativo. Segunda hipótese, que é o trecos do dia 20. Pagamento até o dia 20 do mês seguinte a da competência, antecipando-se o vencimento para o primeiro dia útil anterior, se não houver expediente bancário no dia 20. A contribuição da empresa sobre a folha de salário, sua parcela e a contribuição descontada do empregado, mais a contribuição descontada do avulso e a contribuição descontada do contribuinte individual que lhe prestou serviço. A contribuição só sobre a receita bruta da comercialização do produto rural e todas elas do produtor rural, pessoa física, no seguro especial. A empresa adquirente da pessoa física que adquire produção rural para a venda no varejo, a consumidor pessoa física, e a contribuição de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Contribuição de 5% sobre a receita bruta de patrocínios, licenciamentos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos esportivos e associações esportivas que mantêm a equipe de futebol profissional. Interessante essas contribuições aqui do dia 20. Tá aí, e a última, até o último dia de 20 de dezembro. Tinha isso? Tinha 20 de dezembro lá? Pouco. Bom, é acima do vencimento do primeiro dia útil anterior, se não houver expediente bancário no dia 20. A contribuição de empresas, incidente sobre 13º salário para as empresas, óbvia essa data. Depois o pagamento de CADA até o dia 20 e a previsão expressa no artigo 216 da Regulamento da Previdência Social. O RPS é o decreto 3.078, tá? Regulamento da Previdência Social. Ou seja, isso aqui não estava aqui antes, mas era o decreto 13º. Por que é o 13º? Né, o final do ano, certo? Bom, vamos lá. O que está escrito nesse tal de 2161? O desconto de contribuição de segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, 13º salário, é devido quando o pagamento do crédito da última parcela e deverá ser calculado em separado, observado o parágrafo 7 do artigo 214 e recolhida juntamente com a contribuição a cargo da empresa até o dia 20 do mês de dezembro, antecipado o vencimento do dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Tá. A última hipótese é aquela que a gente viu do dia 7, pro especial, né? Do mês seguinte, a contribuição. Contribuição de segurança especial, que nos termos do artigo 12 contra trabalhador temporário, contribuinte individual, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção, mas a contribuição sobre a receita bruta da comercialização de artigos de artesanato, de serviços prestados e atividades artísticas. Por que esse aqui tá mais aqui? É porque também essas coisas aqui são extras considerados para que os trabalhadores rurais façam. Isso aqui é um benefício. Não é nenhum benefício, é só para que os caras não conseguem arrecadar direito, então eles são obrigados a fazer esse tipo de coisa, entende? Então, contribuição de artesanatos. É por causa que na lei tá um monte de regras pra tirar os direitos deles de contribuição especial, sabe? Tipo, qualquer coisa que eles tentam fazer pra conseguir mais dinheiro, tipo, pra sair da miséria, eles vão ganhar mais, certo? Se eles conseguirem, se der certo, eles vão ganhar mais. E daí, se eles ganham mais, os caras fazem... Não pode, tipo, não deixa eles ganhar mais. Não pode fazer nem nada que pode fazer ganhar mais. E daí eles vão tirar o direito deles de segurado especial. Entendeu? Mas... Tem uma ressalva aqui que é essa coisa aqui de artesanato. Eles podem fazer isso aqui e não vai perder o caso de contribuição de especial. Bom? Tá, voltando. Mas a contribuição incidente sobre a remuneração dos trabalhadores e seu serviço, além dos valores do FGTS. Ou seja, tem que pegar dinheiro sobre quanto ganhou nessa comercialização. Que se você não sabe, os caras só contratam as pessoas temporárias quando eles têm muita coisa pra pegar. Ou seja, eles têm grandes coisas
de grandes terras para tirar a comida e vender, uma grande quantidade de toneladas, sabe? Eles encontram as pessoas, daí eles também fazem artesanato, e FGTS dos sindicatos trabalhistas também. Daí, contribuição do empregador doméstico, cota patronal, mais contribuição do empregado doméstico, mais FGTS, mais jurate, reserva de multa de FGTS e contribuição de 13º salário também é paga no dia 7 do mês seguinte. E tem uma outra hipótese, que eu não tinha nem ideia que tinha, porque não estava lá no último, né? A última hipótese, pagamento de 2 dias úteis à realização do evento, que é a contribuição de 5% sobre a receita bruta decorrente da realização de espetáculos desportivos e associações desportivas que mantêm a equipe de futebol profissional. Ah, apareceu essa coisa de desportivos, mas estava escrito lá que era de 2 dias úteis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Contribuição. Tava aqui no dia 20, né? Contribuição de 5% aqui, ó. Contribuição de 5% sobre a receita bruta de patrocínios, licenciamento, publicidade, propaganda, transmissão, espetáculos, desportivos e associação desportiva até que mantém a equipe de futebol profissional. Qual a diferença desse aqui que eu tô lendo agora? Realização de evento, futebol profissional, esportivas que mantém a equipe de futebol profissional. Eu não entendi. Tá a mesma coisa? Ou seja, um é 20 e outro é 2. Qual é a diferença entre os dois? Daí aqui tem um trequinho, mas vamos só ler o que tava, 2. 2, tá aqui, ó. 5% e 5%. Não, olha, o 5% não tá aqui no dia 20 aqui, na tabelinha. Na tabelinha não tá aqui o treco de 5% que a gente tava vendo agora há pouco. Mas ela tá aqui no 2. Agora eu tô confuso. O 2 é... Os 2 dias é só pro treco de futebol? Não, ou seja, tá escrito errado aqui. 2 dias... Futebol. 2 dias é futebol. Tá, agora vamos lembrar aqui. 2 dias. Pega sua caneta e escreve aí. 2 dias são pra futebol. Agora, 7 dias são pra o especial. Especial. Espera, 7 dias era especial? É, sim, é especial, né? Depois disso, do especial. Né, o 15 dias. O 15 dias era o empregador. Não, o 20 dias é o empregador. Empregador. Não, eu acho que eu tô errado aqui. O 20 dias é empresa. E o 15 dias é contribuinte individual e facultativo, certo? Quer dizer, o dia 15 dias é individual e facultativo. Dificuldade. Tá olhando aqui, na verdade, tá escrito mesmo isso aqui. Opa, saiu meu trequinho. Bom, tá, aprendemos aqui alguma coisa. Agora é sobre recolhimento fora do prazo. Recolhi fora prazo. Diz a LCC no artigo 35 que os débitos para com a União decorrentes das contribuições sociais previdenciárias das contribuições instituídas a título de substituição dos contribuintes devidos a terceiros, assim entendidas, outras entidades e fundos não pagos nos prazos previstos em legislação serão acrescidos da multa de mora e juros de mora. Juros de mora significa, segundo o bom e velho pai dos burros, Aurélio, atraso. Pai de Aurélio. Pai de burros, Aurélio. Atraso no pagamento de uma dívida, retardamento do credor ou de devedor no cumprimento de uma obrigação. Esse retardamento é passível de punição na forma de juros e de multa. Os juros e multas incidentes sobre os débitos de contribuições sociais previdenciários são regulados pela Lei 9430. Ela nos diz, no artigo 130, justificação de juros de mora. Os juros de mora é calculado com base na taxa Selic, é acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês, subsequente ao vencimento, do prazo até o mês anterior ao do pagamento. Daí se entende que o pagamento ocorre no mês seguinte do vencimento e não há que falar de juros de mora. E de 1% do mês de pagamento. Não entendi, mas tá. Daí tem uma curiosidade aqui, que eu não vou ler, mas eu vou passar aqui lentamente, se você quiser ler. Fonte Wikipédia. Multa de mora, o que é isso? Deixa eu colocar aqui o trequinho. Multa de mora. O que é isso? Vamos ao novo artigo 61, Ele nos diz que o caput dos débitos para a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e calculada a taxa de 30% do dia do atraso. Essa multa será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo até o dia em que ocorrer o seu pagamento. No entanto, ela fica limitada a 20%. Exemplo, atrás de um dia, a multa é de 30%. Atrás de 5 dias, quer dizer, 0,5%. Eu achei que 30%. 33% era 30% mesmo, claro. Eu achei que era ridiculamente gigante, mas... Eu achei que era 30% mesmo. Mas olha isso aqui. Era, na verdade, é 0,33%. Eu sabia que centésimos significava 1%, né? Bom,
0,33%, 1,55%, 1,65%, 6%, pula, até chega até 20%. Né? Próximo ponto, multa de ofício. Multa de ofício. Tá. E nos casos que não houver pagamento espontâneo, aí caríssimo, o buraco é mais embaixo. Tá. Se o contribuinte não faz pagamento espontâneo ou de seu débito, cabe a fiscalização realizar o que se denomina lançamento de ofício. Cobra um tributo acrescido à multa de previdência de 75% do montante. Esse percentual dobra, isso mesmo, dobra para 150%. Comprovada segunda negação e fraude com tudo. Oh, meu Deus, é melhor pagar, né? Mas essa multa. E não, para por aí, se o sujeito passivo não atender nos prazo fixado, a intimação que prestarem esclarecimentos e apresentar os arquivos de sistemas ou apresentar a documentação técnica, esses percentuais são aumentados em 50%, totalizando 102%,5% ou 225%. Nessa hipótese, não se cobra a multa de mora. A multa de demora se aplica no caso de pagamento espontâneo de débito pelo contribuinte, por isso ela é bem mais leve que a multa de ofício. Se o contribuinte buscou os meios para quitar seu débito antes da cobrança por parte do órgão fiscalizador, algum benefício, ele precisa ter, caso contrário não haverá estímulo ao pagamento espontâneo. Mas não se assuste, o leão não é tão bravo assim. Se o contribuinte for bonzinho e pagar ou então requerer compensação ou parcelamento, não há algumas reduções em razão do prazo. Será concedido redução de multa e lançamento de ofício nos seguintes percentuais: 50% se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 dias, contada a data em que o sujeito passivo for notificado do lançamento. 40% se o sujeito passivo requerer parcelamento no prazo de 30 dias, contada a data em que foi notificado do lançamento. 30% se for efetuado pagamento de compensação no prazo de 30 dias. 20% se for o sujeito passivo requerer parcelamento no prazo de 30 dias, contada a data em que foi notificada a decisão administrativa da primeira instância. não entendi nada. Então pula. Se a autoridade julgadora foi da primeira instância recorrer à segunda instância administrativa, o seu recurso for provido pela previsão de redução de 30% para pagamento de compensação, de 20% para parcelamento. Redução, 30% paga direto, 20% se for parcelado. Tá. E se o contribuinte requereu o parcelamento e deixou de pagar, a exceção de parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que regulam implicará restabelecimento de montante de multa, proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita a que exceder o valor obtido com a garantia apresentada. Daí fala aqui, juros, multa e multa de força. Ih, não quero saber disso aqui não. Mas eu vou ler essas reduções aqui. Até 30 dias da notificação do lançamento, o pagamento é 50%, o parcelamento é 40% de desconto, sabe? A redução, tá escrito aqui. Até 30 dias de modificação da decisão, lançamento e decisão. Lançamento é pagamento, eu acho, e antes da decisão da primeira instância. Da primeira instância, o desconto é de 30% e 20% no parcelamento, tá? Veja que está na ordem decrescente de redução, ou seja, 50%. 30 dias antes do lançamento, 50%, 40% para parcelar. 30 dias de decisão, 30% para pagar, 20% parcelar. 50, 30 com 20, né? Só queria entender o que é lançamento, o que é instância. Mas vamos lá. Outra forma é ver pagamento 50-30, parcelamento 40-20. Olha que legal, gostei desse. Eu gostei muito mais desse do que o outro. Pagamento 40-20, parcelamento 40-20. Lembrando que a redução de multa no pagamento é sempre maior do que a que o governo recebe antes e não tem risco de inadimplência, então maior é a desconto. Agora, o próximo ponto é a retenção e responsabilidade solidária. Vamos lá. Retenção e solidária. Tá. O que é retenção? A instituição de retenção é a contribuição previdenciária, surgiu no ano de 98, na Lei 9.711, restaurou 31. Tá. Tá escrito aqui, não está mais vigente. Essa redação original, essa aqui é a redação original, não está mais vigente. E por isso que eu não vou ler ela, porque senão vão me confundir na prova. Cancelou. Vamos ler o que está escrito agora de verdade. Mas só que, na verdade, se você pensa, na verdade, muitas vezes as questões escrevem coisas que estavam escritas anteriormente. Ou seja, elas escrevem as coisas que estão escritas aqui, que eu não vou ler, porque eu não quero me confundir. E estão nas questões enquanto você acharia certo, mas elas são erradas porque elas não estão com a redação atual. Bom, a redação atual diz: a empresa contrata de serviços executados mediante cessação de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, ou seja, contratou pessoas, certo? Deverá ter 11%. A gente viu essa coisa de 11% antes, né? Do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviços, recolher em nome de empresa excedente de mão de obra a importância retida. Tava assim, só que era 11%. Tinha uma coisa para te reter e tinha uma recolher. Reter 11%. Era assim, era reter 13%, né? Então, trabalho temporário, a empresa tem que ter 11% e recolher o resto. Tá. Até 20 meses subsequente da emissão de respectiva nota fiscal de fatura até o dia útil, imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia observado disposto no 5 do 33. Deu 33 do 5 diz: faz menção do caput 31, trata da presunção 31, que a gente acabou de falar, né? Trata da presunção de recolhimento, o desconto de contribuição de configuração da discriminação legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não sendo ilícito a alegar omissão para se assumir o recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou a receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na lei. Então, se a empresa fizer a retenção e o recolhimento não estará
livre de qualquer ônus, mas se qualquer motivo não fez a retenção, pagou integralmente o valor da nota fiscal ao cedente de mão de obra, azar dela. É sua responsabilidade o pagamento dos 11% e da tomada de serviços que a Receita Federal do Brasil vai cobrar. A regra, ora em estudo, se aplica ao contrato de cessão da mão de obra e também é empreitada. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros e segurados que realizam serviços contínuos relacionados ou não com uma atividade fim da empresa, independentemente de natureza e de forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 61000. E é o que é empreitada agora. Essa coisa de cessão de mão de obra é interessante. Agora, empreitada. Retenção com a empreitada é a execução de contratual estabelecida de tarefa de obra de serviços por preço ajustado, com ou sem fornecimento de matéria ou uso de equipamentos que podem ser ou não utilizados e realizados nas dependências da empresa contratante, nas terceiras ou nas empresas contratadas, dando como objetivo um resultado pretendido. Essa coisa é muito estranha, né? Essa coisa de retenção. O básico é quer dizer, a primeira coisa que falou é a retenção de 8% para o temporário, certo? De empresa temporária. Depois ele falou de uma retenção na mão de obra. Só que não tem uma porcentagem aqui, né? Os caras que serviços contínuos relacionados ao E a empreitada também não tem uma percentual aqui, mas dependência da empresa contratante, Retenção na seção de mão de obra empreitada. É a colocação à disposição de contratante em suas dependências ou nas de terceiros segurados que realizam serviços contínuos. E a retenção na empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa de obra ou de serviços por preço ajustado. Eu não entendi, realmente não entendi a retenção. Só entendi até que lá que contratou temporariamente tem uma retenção de 11%. Tá bom? Serviços aprendidos agora. Enquadram-se na regra de retenção os seguintes serviços, quando realizados mediante cessão de mão de obra em empreitada, que a gente acabou de ler agora. Empreitada, regra de retenção. E aí, olha que listona de retenção. Deveria isso? Vamos ler as primeiras palavras, porque eu não tô com saco de ler isso, não. Essas aqui: limpeza, vigilância, construção civil, serviços rurais, digitação, acabamento, cobrança, coleta de reciclagem, copa, hotelaria, corte, ligação, distribuição, treinamento, ensino, entrega de contas, documentos, ligação de leitura, de medidores, manutenção de instalações, montagem, operação de máquinas, operação de pedágio, operação de transporte, portaria, recepção, triagem, promoção de vendas de eventos, secretaria, expediente, saúde e telefonia. Então, prezado aluno, confusão para toda a organização. Primeiro passo: uma empresa te contrata determinados serviços por cessação de mão de obra, ou a empreitada tem a obrigação de reter 11% do valor bruto que a gente viu agora há pouco, e depois tem que recolher esse valor em nome de empresa excedente até o dia 20 do mês seguinte. Ou seja, ela reteu 20% e depois recolher significa pagar. Ela tem que pagar esses 11% que ela recolheu, que ela reteu, em nome da empresa excedente. Tipo, finalmente consegui entender o que deu aqui. Se lembra que o treco é contemporâneo, ou seja, tá contratando como se fosse terceirizado, uma pessoa que não é sua, entendeu? Daí, ela contratou esse terceiro cara aí para fazer um serviço rápido para ele, especial. E daí, quando ela contratou esse 100%, ela tem que reter 11% do valor que ela ia pagar para dar pro FGTS pela empresa excedente. Ou seja, não a empresa excedente que vai pagar o valor aqui, ó. O valor de recolhimento é a própria empresa que está terceirizando com esse valor de 11%. Pelo menos é isso que eu entendi. Então, sem mistério, se a fatura é de 10 mil, a tomadora de serviços paga o cedente de mão de obra, que é 8, 9 mil reais. Até o dia 20 do mês seguinte, a emissão de fatura. Daí ela reteu 11%, que seria 11.100 reais. Retente da taca. Daí o segundo passo: a empresa excedente de mão de obra ou a empreitada deverá destacar na nota ou fatura o valor da retenção, que era 1.100. E tal montante poderá ser compensado por qualquer de seus estabelecimentos no momento de recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Se o valor retido for superior ao devido pelo excedente, ela poderá 1. Guardar o saldo remanescente para compensação em competências posteriores, ou 2. Requerer a restituição do excedente. Que é o que eu estava tentando chegar. Ao ponto que eu estava tentando chegar, você entende? Já que a própria empresa que contratou esse terceirizado reteu o dinheiro e pagou a própria INSS, né? Esse dinheiro é como se tivesse sobrado para ela. Mas só que a que cedeu o treco não quer dizer que ela tem esse dinheiro direto. Ela tá escrito aqui as coisas que são. Ou ela guarda como saldo, para ela, tipo, não pagar esses 1.100 reais diretamente lá pro INSS. Ou ela pode pedir querer uma restituição de excedente. Daí, ou ela pode pedir o dinheiro de volta. Entendeu? Daí aqui tá aqui. O contratante vai reter 11% do valor bruto da fiscal e recolhe em nome da empreiteira excedente. E recolher significa que ela vai pagar para esse INSS. E a empreiteira excedente, ela destaca na NF o valor que foi retido, que é o 11%. Que é o 11%. E depois disso, esse é o final. Esse aqui é a compensação. Ela pode fazer isso aqui, ou ela compensa o valor, ou ela recebe uma compensação, ou ela pode pedir para recolher. Ela pode pedir para o dinheiro de volta, entendeu?
Não iluda, é mais difícil. O direito previdenciário raramente é simples. Há algumas outras exigências e obrigações para que passamos a ver a partir de agora. Como o valor retido destina-se a substituir, ou para ser mais preciso, antecipar, a contribuição incidente sobre a folha de salários de empresa excedente da mão de obra, que era que pode pegar o dinheiro de volta, necessário que os órgãos de fiscalização saibam exatamente quantos funcionários estão atuando na empresa tomadora, não é mesmo? De que forma isso ocorre? De acordo com a RPS, em seu artigo 209, o contratado deverá então elaborar uma folha de pagamento, e isso é muito importante porque é um dos trecos que é obrigado o cara a fazer para recolhimento de contribuição, e também uma guia de recolhimento de fundo de garantia de FGTS, Informações de Previdência, GFIP, distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil de empresa contratante de serviço. Como obrigação, o relatada a empresa contratante precisa manter uma boa guarda da ordem cronológica e por contratada, os concorrentes das notas fiscais, faturas e ou recibos de prestação de serviços, guias de previdência social, GPS ou GFIP, comprovante de entrega. O RPS ainda representa uma hipótese de exclusão de valores de retenção. Isso ocorre quando o contratante se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos. Nessa pode ficar facultado ao contratado a discriminação de nota fiscal, fatura ou recebimento do valor correspondente ao material ou equipamento que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto devidamente comprovado. É justa tal medida? Você não acha? Sei lá. Se a retenção deve ser referida a uma contribuição sobre a fonte de salários, de fato, não há motivo para incidir sobre os custos de materiais e equipamentos também. Limita-se só ao custo de mão de obra. Entendi. Quer dizer, o treco justo aqui que ele está querendo dizer é que eu não pagar pela coisa que não tem nada a ver com o que a retenção. Se eu estou retendo sobre mão de obra, eu estou pagando sobre o treco de mão de obra, certo? Não sobre... Eu não estou retendo sobre materiais do complemento, senão eu não pago eles, tá? Bom, no encaminhamento para o fim de potência do tópico de retenção, mais uma questão interessante, prevê o percentual de 11% será crescido de 4 ou 3 2 pontos percentuais, ou seja, vai até 15%, relativamente aos serviços prestados pelas seguradores empregados, cuja atividade permite a concessão de aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Nesse passo, a retenção de 13, 14 ou 15% e a versão retenção daquela contribuição adicional ao 7. Eu não sei o que é 7. Tá. E se o excedente de mão de obra for um consórcio? A cessação de mão de obra, cessação de mão de obra, isso não é muito comum, mas é empreitada. Mas é empreitada sim. Quando... Cessação de mão de obra e empreitada eram as duas coisas que a gente viu de retenção, né? Empreitada, sim. Quantas obras de construção civil, principalmente grandes obras, são operadas em consórcios empreitadas? Sei lá. Vale a mesma regra, até que até o estudante, a empresa temporária tomadora de serviço deve derreter 11%. Tá. Traduzindo, se a nota fiscal for emitida pelo consórcio, e ela que se lembra que o consórcio é empreitada, deverá se informar a participação individualizada de cada consorciada que atuou ao serviço ou não na obra e destacar o valor da retenção de cada uma. Daí, proporcionalmente, a sua participação, a partir daí, deverá a contratante reter e recolher o nome da CNPJ de cada uma, de cada consorciada, o valor que corresponde à participação de acordo com as informações prestadas pelo consórcio. Tá. Importante. E último, importantíssimo, quando a empresa prestadora de serviços optante pelo simples, que significa Sistema Integrado de Pagamento, Impostos e Contribuições, não se aplica a regra de retenção. Se ela optar por um simples, deixa eu ver, não tô conseguindo ler isso, mas vamos ler esses aqui que estão com destaque. O sistema de arrecadação de destinados aos competentes do simples não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo artigo 31.8.212, ou seja, treco de 1 por 11%. Tem que usar um novo sistema sistemático de recolhimento, que a percentual de 10% implica a supressão de benefício de pagamento unificado e destina-se às pequenas e microempresas. Tá. E de novo, o princípio aplica-se na espécie, o princípio da especialidade, visto que a incompatibilidade técnica entre o sistêmica da arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela Lei 9711, que elegeu as empresas tomadoras de serviços responsáveis tributários pela retenção de 10% sobre o valor bruto da nota fiscal e o regime de unificação de tributos simples. Muitos olhos, né? Agora, chegamos à parte que finalmente, era a parte de retenção e responsabilidade solidária, mas a parte de retenção é extremamente gigante, né? Vamos lá. Responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Um conceito social de solidariedade. É mais ligado à ideia de altruísmo, generosidade, Direito, contudo, solidariedade não tem nada a ver com isso. Aqui é direitos e obrigações por igual. Ou seja, as pessoas pagam as mesmas coisas. Igualdade de pagamentos. Bom, de obrigações. Credores solidários são todos aqueles que têm permissão para exigir do devedor o pagamento integral do débito, isso é chamado de solidariedade ativa. Já devedores solidários são as pessoas que respondem integralmente por uma dívida comum, qualquer um deles pode ser demandado pelo credor. É caso de solidariedade passiva, e são esses que nos interessam. Nesse momento, a hipótese de solidariedade em relação ao cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social estão no artigo 30 da LOCC, a partir do inciso 6. A proprietário e o incorporador definido no 45191. O dono de obra ou condomínio de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação, da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e esses como sua empresa. O que significa ser solidário agora? Que eu lendo isso aqui, eu entendi perfeitamente o que é um solidário. Significa que eles têm os mesmos direitos, mas também têm as mesmas
Qual é a palavra que eles tinham usado aqui? Obrigações. Temos obrigações. É a mesma coisa daquela aqui, uma coisa que fica aparecendo toda hora no direito previdenciário, que é um cara que contrata uma empregada doméstica, ele tem obrigação de como empresa. Ele é considerado como empresa, mesmo que ele não seja doméstica para fazer um outro trabalho, para arrecadar dinheiro, ele é como empresa. Ele é obrigado, tem que ser obrigação de empresa. E no caso aqui, é um carinha que estava sendo como construtor, ele tem obrigação de empresa, sobre empreiteiro, tem obrigação de sobre empreiteira e Admite a retenção de importância extra devida para a garantia de cumprimento dessas obrigações. Basicamente, esse cara aqui, ele vai ter que pagar certas coisas porque ele vai ser, mesmo que ele seja um cara individual, ele vai ser considerado uma coisa dessas aqui, uma sobre empreiteira ou um construtor. Bom, não se aplicando a qualquer hipótese de benefício de ordem. Bom, considera-se construtor, pessoa física ou jurídica que executa sua responsabilidade em todo ou em parte. Esse inciso imenso nos diz, incita-se que todo mundo envolvido na obra é um devedor. Simples assim, o dono da obra é empreiteira, contratada, empreiteira, subcontratada, todo mundo, por pouco, até a moça do cafezinho não entrou no rolo. Não, eu achei que ia falar que a moça do cafezinho tá no rolo também, que ela tem um devedor e tem que pagar. O que ele quer dizer com o devedor? Significa que tem que pagar. Tem uma contribuição que ele tem que pagar, entendeu? Bom, por pouco a moça do cafezinho não entrou no rolo. Bom, o RGPS, Administrador de Previdência Social, precisa se sustentar, então é necessário fechar o cerco de toda qualquer possibilidade de sonegação. A Constituição Civil provavelmente esteja no top 3 em que a sonegação de contribuição previdenciária no Brasil, dada a informalidade reinante da atividade. Se tem formalidade, é possível ter sonegação. Bom, por isso o legislador cuidou de ampliar tanto esse leque de contribuintes, quando mais gente devendo, maior é a chance de um dia receber o valor devido. Bom, se o dono da obra quiser evitar prejuízos a ele, a facultade de realizar a retenção de 11% da nota fiscal ou fatura como garantia de cumprimento das obrigações previdenciárias, adotando esse procedimento, ele fica excluído de solidariedade. O executor da obra deverá elaborar distintamente para cada estabelecimento ou obra da construção civil da empresa contratante folha de pagamentos de FPX, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com a comprovante da entrega daquele guia. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente do prédio ou da unidade imobiliária que realizar a operação em empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor ficando esses solidariamente responsáveis como construtor, tá? De fato, seria o cômodo do absurdo penalizar adquirente de imóvel pelo descumprimento de obrigações previdenciárias ocorridas no momento da construção da reforma. Basicamente, mesmo que o cara fez uma reforma, o cara que alugou o treco, uma casa que já estava pronta, mas ele teve que fazer reforma. Daí, ele foi lá, e depois que ele fez a reforma, os caras querem obrigar ele a pagar previdenciárias da reforma que não tinham pago antes, entende? É um absurdo. Bom, não que ele não pagou, que os caras que fizeram a reforma anterior não pagaram, entendeu? Bom, isso faltou explicar com o benefício de ordem. O benefício de ordem é o direito concedido a um devedor que exigir, ou seja, pode pedir que seja primeiramente cobrado do outro devedor. Ele existe no âmbito do direito civil como garantia do fiador. O fiador pode exigir que, antes de pagar a dívida, sejam liquidados os bens do devedor. Isso não existe na seara tributária. Por isso, o dispositivo legal que estamos estudando diz que, com todas as letras, que não se aplica em qualquer hipótese o benefício de ordem. São solidários com o construtor, o proprietário, o incorporador, o dono de obra e o condomínio. Fica excluído da solidariedade se efetuar a retenção de 8%. Retém 8% para não ter que pagar coisas solidárias, entendeu? Para comprovação de recolhimentos e contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluídos na nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados quando é colaborado do escritório contábil. Pela comprovação, a responsabilidade solidária será elegida pela... Isso aqui é elegida, mas acho que elegida significa tirar, não tem mais. Bom, pela comprovação de recolhimento, ou seja, sai quando você comprar o recolhimento de contribuição, incluindo na nota fiscal, ou tá, 11% que falou agora. E também é elegida quando a comprovação de recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas internamente nos termos e formas percentuais previstos na Receita Federal do Brasil, e também é elegida quando a comprovação de recolhimento de retenção emitida no caput do 29. E, para encerrar, finalmente, essa coisa de responsabilidade solidária, tenho a honra de vos apresentar o 39. As empresas que entregam o grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Ou seja, basicamente, se tiver algum trabalho que for uma empresa que faz parte de um grupo, o grupo inteiro faz parte da empresa. É como se uma empresa gigante, entende? Mesmo que seja um grupo. Então, elas são responsáveis solidariamente pelos problemas que a empresinha do grupo fez, entendeu? Interessante. Mas não quero ler. A legislação previdenciária traz outras previsões de responsabilidade solidária, dispersas em artigos variados e leis principais. Tá. Os trabalhadores rurais, integrantes de consórcio simplificado, seja um grupo, descrito no 25, responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Produtores rurais, integrantes de consórcio de que trata o caput, serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público de empresa pública e de sociedade de economia mista, sujeitadas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento da contribuição previstas no artigo
desta lei tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento e o que prevê o artigo 42 do LCSOS. Veja ainda que acontece se um ato para o qual a legislação exige CND, certificação negativa de débito por praticada. A prática do ato de inobservância do disposto no artigo anterior ou o seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes do ofício que lavrar ou registrar o instrumento, sendo até o ato nulo para todos os efeitos. E para dar ao ponto final o tema de responsabilidade solidária. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento de contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social relativamente à requisição de mão de obra do trabalhador avulso e vedada a invocação de benefícios de ordem. Finalmente acabou! E vamos ver aqui, olha isso, já 1 hora de vídeo. Acho que devemos acabar aqui. Então, tchau. Mas só vamos ler aqui os primeiros artículos de todo o resto que tinha aqui, porque a gente está na metade. Obrigações acessórias. São assim denominadas a prática ou a abstenção de ato no interesse da fiscalização e arrecadação, que não configura obrigação principal, assim entendido o pagamento de contribuição. Tratam, em sua maioria, a prestação de informações ou a elaboração de documentos necessários para a fiscalização. Próximo. São obrigações acessórias, a folha de pagamento, lançar mensalmente títulos de próprios de contabilidade, prestar à Secretaria obrigatório. Quer dizer, é acessório prestar à Secretaria da Receita Federal transformações cadastrais, e é acessório declarar à Secretaria da Receita Federal no Brasil, Conselho do Corredor, na forma de prática de condições estabelecidas para esse obra, chefe F, deteco importante, não leio, também é acessório comunicar mensalmente a empresas, os empregados por intermédio do documento, os valores recolhidos sobre o INSS. Também é acessório afixar a cópia de guia da Previdência Social relativamente à competência anterior, ou seja, o ano passado, durante o período de 1 mês. Quando na verdade competência não significa, normalmente eles falam exercício quando falam do ano passado, competência significa o mês passado, tá? Também é acessório informar atualmente a Secretaria Receita Federal no Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome de número de inscrição de previdência social e o endereço completo dos comerciantes ambulantes, vendedores de porta a porta. E também é acessório no que se trata ao trabalhador portuário avulso ou ao órgão gestor da mão de obra elaborar a folha de pagamento do navio. Se você não está entendendo, porque eu também não tinha entendido até ler todos esses trecos aqui, basicamente a coisa acessória são coisas que não são obrigadas a fazer. É uma coisa extra que o treco fala para o treco ficar certinho, entende? Ainda é acessório também, no que se refere em cima, o órgão gestor de mão de obra consolidará a folha de pagamento relativa às operações concluídas no mês anterior, por operadora portuária e por trabalhador portuário. Também é acessório o órgão o limite máximo, o limite máximo de órgão gestor de mão de obra manterá resumo mensal e acumulado para trabalhador portuário avulso. Também é acessório a empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a esse comprovante o pagamento de serviço. A acessório também é a empresa que cooperativa de adquirente, consumidora de consignatória de prestação de produção que fica obrigada a fornecer ao segurança especial a cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria para fins de comprovação de operações de respectiva contribuição previdenciária. Também é acessória, a empresa deverá manter à disposição a fiscalização dos códigos de abreviaturas que identifiquem as respectivas rúbricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como as utilizadas na escrituração contábil. Também é obrigatório acessório, arquivar e conservar devidamente certificados nos respectivos sistemas de arquivos em mídia eletrônica assimilados 5 anos. É acessório, a empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios de cumprimento de obrigações. Também é acessória cooperativa de trabalho, a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar inscrição no INSS. A empresa acessória também, a empresa cooperativa de crédito, consumidora de consignatória de produção fica obrigada a fornecer segurado especial uma cópia de documento fiscal de entrada de mercadoria. Também é acessório titular de cartório de registro no prazo de um dia útil. Fazer o quê? Substituir a relação de nascimento e not mortos nos casamentos e dos óbitos de obrigações para os municípios que não dispõem de provedor de conexão. Tá. Também é solidário aos órgãos da administração direta, ou às autarquias, as fundações, fazer o quê? Apresentar até o dia 30 de abril, no ano seguinte, a recebimento do exercício da contabilidade entregue ao Tribunal de Contas Externas e folha de pagamento. Também é acessório, o segurado especial, contratar trabalhador temporário, fazer um registro de trabalhadores. Tá. Acabou. Depois tem a prescrição e decadência, não vamos ler isso, né? Mas só os títulos. Adiante que temos um assunto caledudo vista no meio jurídico, a prescrição e decadência são sinônimo de confusão. Há anos a doutrina tenta lhes dar uma conceituação definida, mas além de naturais divergências condicionais, o legislador contribui para o caos. Tá. Conceito: a prescrição é a perda de uma pretensão em razão do decurso do tempo, perda da pretensão de reivindicar um direito por meio da ação judicial. E a decadência é a extinção do direito em si, também pelo prazo discorrido. Daí tem prazos, né? Prescrição e decadência no custeio, para fins didáticos de custeio. Em relação ao custeio, os prazos de recolhimento é a extinção de um direito pelo decurso de tempo. Tá. No custeio previdenciário, qual é o direito expressivo de extinção? É o direito de constituir um crédito previdenciário, é o que a autoridade fiscal por meio de um lançamento. Tá. Os prazos. Decadência, diziam na origem, foi revogado, tudo revogado. Ocorre que esses artigos foram declarados inconstitucionais pelo STF. Para não deixar dúvidas acerca da constitucionalidade, esse mesmo tribunal editou a súmula vinculante. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5, e os artigos 45 e 46, que era o que a gente estava lendo, do 822, que estava tudo revogado, que tratam de prescrição de decadência do crédito tributário. Posteriormente, como não havia mais o que fazer diante da súmula vinculante, os artigos de questão foram revogados pela Lei Complementar 128. Mas por que julgou constitucionais esses artigos 17 anos depois da publicação da 8212? Sei lá.
Prazos. A Constituição determina que seu artigo estabelecimento de normas gerais relativas à prescrição de decadências tributárias deve ser dado por meio de lei complementar. A 812 não é a lei complementar? Ah, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó. A 822 é a lei ordinária, por isso que foi tudo revogado, né? Estabelecer normas gerais de matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição de decadência tributária, aplicação do orçamento e crédito de prescrição tributária. Louco, né? Ou seja, tinha feito uma lei que escrevia prescrições, mas elas não eram uma lei complementar, que era obrigada pela Constituição. Louco. Por que isso aqui é importante? É por causa que existem as hierarquias das leis, basicamente. Ou seja, quanto mais alta é a hierarquia da lei, mais complexo, mais difícil é fazer ela, entendeu? Ou seja, uma lei complementar é muito mais difícil do que uma lei ordinária, entendeu? Ou seja, ela passou por mais coisinhas que faziam ela ser certa, bonitinha e sempre certa. Bom, quando começa a contagem desses 5 anos... 5 anos? Prescrição? Mas não vamos ler isso. Lançamento, o que é isso? É o ato por meio do qual a autoridade fiscal, ao verificar a ocorrência do fator gerador, constitui um crédito tributário, ou seja, ela diz que uma pessoa ou empresa deve um valor específico em razão da decorrência de um fato determinado. O contribuinte é o que faz o cálculo e antecipa o pagamento do tributo, cabendo à autoridade fiscal a conferência dos dados e do montante pago, verificada a conformidade dos dados e o transcorrido o prazo de 5 anos sem qualquer pronunciamento da Fazenda Pública, considera-se homologado o lançamento. Está aqui no 150. O lançamento por homologação, que ocorre quando os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato de que o referido à autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim, exercido pelo obrigado expressamente se homologa. Se a lei não fixar o prazo de homologação, será ele de 5 anos, sem contar da decorrência do fato gerador. Expirado esse prazo de 5 anos, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento definitivo do extinto crédito, salvo comprovada a recorrência do dolo. Ou fraude. Tá. Segunda hipótese, não havendo um pagamento de comprovado com ocorrência de dolo, fraude ou simulação, cabe à autoridade fiscal realizar e revisar o lançamento de ofício, e para isso, o prazo, embora também seja de 5 anos, no início do primeiro dia do exercício seguinte, ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Exemplo, não quero ler. Exemplo, não quero ler. Interessante que o treco aqui dos exemplos está como se fosse uma conversinha. Terceira hipótese. Na data em que se tornar definitivamente se houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Não quero ler, não quero ler, não quero ler. Olha. Decadência de custeio de 5 anos. No fato gerador, regra geral do lançamento por denegação. No primeiro dia do exercício seguinte, quando o contribuinte não pagou o que fez com dolo ou fraude de simulação. Da decisão anulatória definitiva é com vício formal. E decadência de 5 anos é de data de início de constituição de crédito, sujeito passivo de notificação de qualquer medida, preparação indispensável. E, finalmente, chegamos no final, a prescrição. Finalmente, a STF efetuou o lançamento de ofício, antes de recurso do prazo de decadência. Mas não pense que é com isso que está tudo bem. O contribuinte pecuniário é o ato de infração. Se a União tem um prazo para judicialmente exigir o valor, aí já estamos falando de uma decadência. Mas em prescrição, o crédito tributário está devidamente constituído pelo lançamento. Sabe o que é lançamento? Se a gente já leu agora há pouco. Mas é basicamente escrever que está devendo isso, que tem que pagar isso, entendeu? Então, o direito existe e não decaiu. A exigibilidade do direito, olha, 174. Do Código Tributário Nacional. A ação de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados na data de sua constituição definitiva. Então, um rito. Olha, tem um rito. Ocorre o fato gerador de contribuição. Tá, ocorreu o treco que eu vou ter que pagar. O sujeito passivo não paga. Não pagou, então é lançado. A autoridade fiscal emite um auto de infração e fala, você tem que pagar. O sujeito passivo tem um prazo de 30 dias para pagar ou impugnar o lançamento. Não pagou, o prazo de posse. Se não houver impugnação, o crédito será considerado definitivamente constituído ao final de 30 dias. Agora é lançado. Segunda hipótese, se houver impugnação. Houve impugnação, o crédito será considerado definitivamente constituído, e se não houver recurso contra a decisão de recurso segunda instância, eu posso fazer recurso, né? Que mantiver a auto de infração, nada tem que expirar o prazo de recursal. Na data de decisão definitiva, na via administrativa, não passivo de recurso. Ou seja, fato gerador, sujeito passivo não paga, o auto de infração, 30 dias da impugnação. Daí, se for impugnado, o crédito constitua no final de 30 dias, e se for impugnado, ou o crédito é constituído na expiração de prazo recursal, segunda instância, ou o crédito é constituído na data de ciência de definitiva instância. Se você não está entendendo o que é crédito, é que significa que é um treco que tem que pagar. Você pode dizer o mesmo acerca de prescrição, né? Mas agora tá. Olha, o moratório é o treco, o modere cocopar. E eu não aprendi nada disso aqui. Mas vamos lá. Moratória, depósito, reclamações, concessão e parcelamento. Estranho. Bom, tchauzinho, terminou.